Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nós estamos hoje aqui no Museu da Cidade de João Pessoa, né? De frente à Praça da Independência, já aqui na divisa centro e italiano. E aqui está com uma novidade, né? O museu, inclusive, ele foi inaugurado ali no 4 de novembro de 2021. E aí a gente já está agora na metade, mais ou menos, de fevereiro de 2026, e viemos gravar, pois na data anterior dessa gravação foi anunciado uma nova exposição, né, se eu não estiver enganado, de forma permanente, que vai estar aqui no Museu da Cidade de João Pessoa. E antes da gente apresentar o museu, né, só para vocês terem uma noção, tem essa placa aqui, ó. Nesta casa residi em 1930, figurando presidente João Pessoa. E o imóvel da Fundação Cultural do Estado da Paraíba, Brasil, de 1988. Nessa época de 1988, além dessa placa aqui, teve muitas outras que foram colocadas em vários pontos da cidade, né? Como as placas da Revolução, por exemplo, de 1817. Então, essa, as da Revolução, e possivelmente tem outras que a gente não vai lembrar agora, né? Pelo menos eu não lembro de cabeça. E aí, como, né, mostrando logo a parte de fora, né? Aqui ao lado tem o Museu do Artesanato Paraibano, que a gente já gravou um vídeo, acho que foi uns 2 anos já, 2 ou 3 anos. E aí, vamos adentrando lá, né? Aqui no museu, né? Aqui, só pra gente não esquecer, né? Nosso professor aqui de cinema, pelo SEAC, né? O professor André B. E lá dentro tem foto dos cinemas antigos, né? Que existiam aqui na Pessoa. Então aí, mais um momento, né? É o seguinte, tem gente entrando e saindo, então aí às vezes vocês vão poder perceber que a gente vai estar tipo assim, um pouco mais parado, né? E aqui, logo na entrada do museu, né, a gente pode ver a ilustre, né, de época, como também algumas fotos antigas que tem por aqui e várias outras coisas. Esse daqui são o projeto original do imóvel, né? Que é ali da década de 20. Esse prédio aqui já estava abandonado por muitos anos, né? Até que ali próximo à pandemia, 2020, mais ou menos, acabou que houve a reforma por parte do governo do Estado, e aí acabou se transformando no museu, que aí virou Museu da Cidade de João Pessoa. E a coisa passa a ter essa pintura muito massa, né? Que é pegando ali a região do centro histórico da cidade, né? Podemos ver a Igreja de São Francisco, muito interessante também, a Catedral Basílica Nossa Senhora das Neves, né? A Igreja de Itarma, Diocese da Paraíba, tem um nome aqui, né? Panorâmica Felipeia e Soteia Carneiro, né? É interessante porque não só aqui, mas lá no Museu de História da Paraíba, né? A gente já foi lá, fomos lá no segundo dia, após a inauguração, mas vamos voltar para gravar lá também. Que, além das pinturas, também tem esses adesivos, né? Esses quadradinhos mostrando a cultura e o título dele, né? Bom, então tá com a exposição aqui, né? E nessa sala aqui a gente vai ver a mobília original, né? Que pertence à família de uma pessoa, como também nesses palmos aqui na sala tem cada que a cidade teve, né? Então, até aí, contando um pouco da história, né? Cidade da Nossa Senhora das Neves, como também a cidade de Xeribé, Nossa Senhora, cidade da Paraíba. Aqui é justamente o período holandês, né, ali em 1684 a 1654. Inclusive, esse mapa aqui, que tem aqui embaixo, é do período holandês, a gente consegue ver a Fortaleza de Santa Catarina, bem aqui na ponta, certo? E aqui no meio do mapa a gente tem um núcleo, que é justamente ali a Duque de Caxias, a Rua Nova, né, que hoje é a General Osório, como também tem um cercado, que é justamente onde hoje é a Igreja de São Francisco. E aqui embaixo as casas, aqui Paraíba, quando depois do período holandês volta a ser
domínio português e João Pessoa aprendia as habilidades. Então, 5 anos que a cidade tem, né? E aqui também temos a de Bangu. Essa daqui é a Alviverde, né? Ela tem esse brasão aí, com o nome 5 de agosto de 1385. E essa daqui que é justamente após a morte de João Pessoa, né? Que em uma sessão os deputados votaram pela mudança da bandeira, fazendo com que ela tivesse essas cores referentes à aliança liberal, né? E também a palavra Enem, que aí seria uma negação que João Pessoa teve a público ao... agora eu esqueci, se não me engano, é o Júlio Prestes. Isso, eu agora esqueci essa parte, mas enfim. E aí tem esse nego, né, que é referente a essa negação que João Pessoa fez. E aí então eu penso, como vocês podem ver aqui com mais detalhes, né, a arte que é nessa mobília, né? Todo o detalhe que é feito aqui é muito interessante isso. Como também o físico do museu, né? Pelo que eu acompanhei nas notícias, enfim, eles tiveram um trabalho para estar recuperando uma parte desse físico, né? Uma parte original e a outra acabou tendo, como é que a gente pode dizer? Uma remendada, digamos assim, né? E aqui a gente vai ver uma parte que eu gosto bastante, apesar que tem outra que a gente também gosta, né? Mas essa parte aqui eu gosto bastante, que é a parte do futebol. E essa parte aqui a gente vai ter um pouco sobre o Botafogo da Paraíba e o São Autoscope, né? Que são os dois times clássicos aqui da capital da Paraíba. Um fato interessante também é essa polêmica do milésimo gol de Pelé, que aí teria sido lá no Maracanã, né, no Rio de Janeiro, mas há uma possibilidade de que esse milésimo gol tenha sido aqui na Vila Olímpica, atual Vila Olímpica da Paraíba, né, que antigamente o pessoal chamava de Estádio Olímpico, e aí Pelé estava aqui com o time do Santos, né, e no jogo teria feito esse gol. Mas aí tem essa controvérsia, será que o milésimo gol foi aqui ou foi lá no Maracanã? Mas, né, apesar de todas essas divergências na história, vamos ter algumas fotos aqui, né, sobre Botafogo, sobre o Autoscope e uma outra coisa. Essa exposição aqui é nova, então hoje é dia 14 de fevereiro, ela começou ontem, dia 13. Então, assim, nem a gente tá sabendo exatamente tudo que tá aqui. A gente tá vendo nesse exato momento. Mas, claro, que a gente vai acompanhando, né, as notícias, a gente pode ter uma noção. E aí, quando eu falo, essa parte eu gosto de bastante. E aqui tem um destaque muito interessante também, ó, Mulher Craque e Cicero, né, que aí a gente consegue fazer até uma paródia do filme, né? Mulher mais sincera, e aí a gente vai ter também esse destaque importante aqui para as mulheres no esporte paraibano, né? Como vocês podem ver aí, a técnica do Botafogo e também a documentação, né, das jogadoras contendo nome, posição, afiliação também e até a data de nascimento, né? Bastante interessante, e a gente consegue ver por aqui, ó. A gente vai subir na parede e assim vai tendo um pouco mais da história das mulheres também no esporte paraibano, né? E a cada dia mais está crescendo. E não tem como não ver. Eu, particularmente, eu sou de 2001, mas eu já ouvi muitos jogos, inclusive até no Paraibano, pela CBN, no rádio, né? Botava o fone no dedo do homem e ficava lá, o caminho todinho, pra lagoa, pra casa, enfim, e assim, escutando os rádios, né, os jogos pela rádio CBN e outras rádios também que vão transmitir os jogos, não só do Paraibano, mas também a nível nacional. E tem gente, inclusive, que vai até hoje para o aula, por exemplo, leva um rádio assim, de pilha, bota no meu ouvido, tá assistindo o jogo, mas gosta de ouvir a narração também, né, então, apesar da tecnologia ir avançando, a gente também vai voltando um pouco no tempo para matar essa saudade.
Né? E quando falo, ó, muito fácil. Essas duas filmes aqui, muito interessante. A primeira é do Botafogo da Paraíba, a segunda é do Alto Esporte, e aqui a gente vai ter contando um pouco da história. Ó, a primeira partida oficial ocorreu em 1938, no antigo estádio Calumbrão, e terminou em 1-1. Desde então, o encontro entre alvinegros e alvirrubros virou parte da memória afetiva da cidade. É um dos grandes clássicos aqui da Paraíba, né? Como também tem Campinense 13 lá em Campina Grande, tem os clássicos referentes aos times do Sertão, né? Enfim. E o que acontece? Aqui tem falando no estádio do Cabo Branco, eu não vou lembrar exatamente onde é esse estádio. Mas se vocês souberem, fala um comentário, vamos deixar ele abaixo dele. Um outro detalhe interessante é porque além da cultura do esporte, o pessoal trouxe também uma história de outros times que existiam aqui na cidade. E aí a gente vai falar um pouco sobre a criação do Campeonato Paraibano, né? Primeiramente como Liga Desportiva Paraibana, e aí a gente vai ter outros times, ó, América, Cabo Branco, tem um aqui, ó, Fundação Sol Levante, Clube Ligado às Indústrias Reunidas Fábrica Matarazzo. Essa Fábrica Matarazzo aqui em João Pessoa, inclusive, é lá no início da Rua da República, no bairro do Varadão. E aí vai ter outros times também informando, né, toda a história. E isso é muito interessante, né? Porque além do Botafogo e Alto Esporte fazer esse passo aqui na cidade, a gente também tem outros times que fizeram com que o esporte crescesse aqui no nosso estado. Cidade cinema, né? Essa parte aqui a gente gosta. Um dos curadores dessa parte dos cinemas aqui de João Pessoa foi o nosso professor, né, André Guilherme. Ele foi nosso professor, quem está gravando aqui é o Michelin. E nós somos alunos dele na disciplina do curso, né, de História do Cinema na Paraíba, pelo CEART. Né, a gente tem, inclusive, não só esse curso, mas outros também, você procurar lá no Instagram do CEART para procurar e se inscrever e fazer parte de algum desses cursos muito interessantes. Inclusive, dentro desse curso foi quando eu acabei tendo a ideia de fazer uma série sobre os cinemas, e aí daí também surgiu o primeiro para Michelin, Samara, adentraram na página, né? Estão conosco há mais de um ano, e nesse ano a gente conseguiu fazer essa série sobre os cinemas de Rio. Algumas dessas fotos que vocês estão vendo aqui atrás, elas também estão nas. E a gente vai entrar aqui, mas não vou falar tanto porque o pessoal está aqui, né? Eu vi tudo, então a gente vai acompanhando um pouco mais aqui. Não, a gente não tem isso. Bom, e aqui, ó, algumas dessas coisas também a gente encontrou durante a gravação, né? Eu achei interessante essa parte aqui, ó. Você falou no cinema popular, né? Que foi um dos que a gente ouviu falar também, mas sempre que a gente não conseguiu encontrar fotos dele. Mas algum desses outros a gente conseguiu. Inclusive, ó, essa daqui é do jornal União, 5 de agosto de 1897. E quem conseguiu encontrar essa edição foi justamente eu, quando estava fazendo uma pesquisa, né, dentro da série, e aí eu tinha até compartilhado essa informação. São 4 páginas dessa edição do Jornal União, certo? E aí é de 5 de agosto de 1897, justamente no mesmo período em que começou o cinema aqui na Paraíba, através do Nicolau Maria Paredes, né? Onde hoje é o Terceirão, existem casos, tanto do lado da General quanto da Nutri Caxias, isso, da Nutri Caxias, e nessas casas, que ficavam lá da Biblioteca Pública, era a casa do número 2, na qual surgiu o cinema aqui na Paraíba. Então aí, um trabalho muito massa, certo? Não só esse aqui, ó, do jornal de 5 de agosto, mas também esse aqui, ó, de 8 de agosto de 1897.
E o outro é de 23 de junho de 1914. Então, além disso, a gente consegue ter isso aqui, ó, no cinema de tudo, certo? Então, vai o declínio, quando, né, foi surgindo aqui na cidade. E aqui, algo muito interessante. Quando a gente vai ver o nome de cinema e onde ele está, né? Ou pelo menos, como é que eu posso dizer, uma possível localização dele, né? Porque um dos que a gente tinha visto assim, estava com uma certa divergência. Que é um dos primeiros cinemas da cidade, ali, em 1910, que a gente vai ver, né? E aí a gente vai ter outros também. O Cine Teatro Popular, que é o que a gente viu ali, o São João, Rio Branco, Jaguaribe, o Plaza, São Pedro, Filipeia, Rex, a História, Brasil, Santo Antônio, são vários cinemas. Ó, até Mandacaru também teve cinema, né? Hoje em dia ele fica ali perto, próximo da Priscila Hall, né? A famosa PH, para quem daqui de João Pessoa. Cine Guarani, a gente também foi um dos trabalhos que a gente teve, que inclusive quem conseguiu encontrar informação sobre o Cine Guarani foi justamente Samara, né, que é uma integrante da nossa equipe. E aí a gente tinha visto uma certa informação e acabamos que demos esse trabalho a ela já que mora na região do Oitizento, conseguiu ir lá e conseguiu encontrar esse antigo cinema, né? Então, assim, é muito mal porque uma parte desse trabalho de cinema é justamente parte do trabalho que a gente teve também, né? Então, tá aí exposto, para o pessoal assistir. Ó, Michel está comentando aqui sobre o QR Code e essa informação que está abaixo, né? Para qual vocês podem acessar, né? E ver o mapa dos cinemas que existem aqui, né? Além disso tudo, a gente vai ter também a questão dessas TVs que mostram alguns cinemas, aliás, não alguns cinemas não, mas que mostram alguns filmes de cineastas paraibanos, né? Inclusive está passando de caminho filmes agora que a gente está assistindo lá no banheiro, na época do Espírito. Por aqui eu acho que não. Não, aqui é só o banheiro, certo? Mas a gente viu também, o pessoal foi falar agora, mas tem também a questão como é que eu vou falar? Uma tela que tem esse lado, na qual tem um quiz sobre a história da Paraíba, né? A qual o pessoal pode responder tudo. E aí a gente vai lá para a parte de cima agora, né? Que tem muito mais coisas também. Vai ter um momento, né? Mas vai respeitando o espaço, porque às vezes pode ficar digitado e o pessoal não consiga ouvir direito, né? Como lá embaixo, quando o pessoal estava assistindo os filmes, e aqui você consegue escutar os sons da cidade, que a gente também não está nas TVs, né? São três monitores aqui na qual você tem imagens de vários lugares da cidade, né? São vários vídeos extraídos de vários lugares mostrando João Pessoa em outras épocas.
em uma casa de 400 anos, mas a primeira essa seguridade, então, né, que tem uma certa dificuldade na locomoção, tem uma lei, né, há um ponto significativo também de comentar, porque tanta gente só para pensar em mudar e pensar também. Eu estou dentro da locomoção, como é que eu faço para visitar mais tempo? Elevador também. E essa conta aqui, todas as vezes que eu já vim aqui, eu sempre ficava mirando essa foto. Eu não lembro quem foi que tirou. Teve Claricinha. Ela é bem conhecida aqui na cidade. Olha isso aqui, a gente vai ter desde a região dos bancários, um pedaço aqui de José Américo, o Mangabeira Shopping, centro de convenções, e a gente vai ter, ó, Cabo Branco, Altiplano, Castanho Branco, UFPB. Esse verde aqui embaixo é o, como é que eu posso dizer, Jardim Botânico. Algumas coisas que eu estou esquecendo, o Michel está me lembrando aqui ao fundo. A gente vai ter a região, Torre, aqui já é aqui próximo do Rangel, né? Comunidade Paulo Afonso, se eu não estiver enganado. E pronto. E aí a cidade vai crescendo, Lagoa aqui, ó, bem pequenininha aqui, ó. O rio chega lá. Olha a imagem muito boa. E uma a história da cidade. A gente não tem como esquecer, por exemplo, da festividade de cada, né? E daí a gente vai receber mais também. Várias famílias. O indígena carnavalista aqui da Chile, no Vale das Palmeiras, que está no bairro do Cristo. Então aí a gente vai ter todo esse evento. Uma arte também, né? O pessoal vem, desfile, e por falar nisso, depois daqui a gente vai passar aqui na Duarte da Silveira, que hoje e amanhã, dia 15 de fevereiro, vai ter desfile do Carnaval. Não só esse, né? Mas há outros aqui, ó, do outro lado do corredor, ó, tem tambor, tambor. Bom, e vai, que a gente não vai falar apenas da cidade de João Pessoa, mas também a gente volta muito tempo para falar sobre isso aqui, ó. Cidade originária. Quem estava aqui antes de nós? Aliás, antes de nós, não. Antes dos colonizadores. Então, vamos entrar nessa sala para a gente conhecer mais. Antes, várias informações que contam um pouco da nossa história. Muito interessante isso aqui. Olha, a informação aqui que eu estou lendo bem no cantinho é assim: maquete representativa da cidade de João Pessoa, rodeada de aldeias indígenas, no período de 1600 e 1700. Área condensada entre o Rio Gramado e o Rio Iriri. Olha, isso aqui foi feito em 2026. Certo? Então aí vai ser tipo desde a região ali do Rio Gramado até o Rio Miriri. Rio Miriri que fica ali, né? Já na divisão Lucena, Rio Tinto. E aí a gente vai, através dessa maquete, a gente tem uma pequena noção, né? De como era, né? Os povos originários que por aqui já residiam, como também as pessoas que foram chegando na nossa cidade, né? Que foram fazendo morada. Colonizadores, escravos, né? E os povos originários também se defendendo, né? Defendendo sua terra. E aqui a gente também vai ter alguns instrumentos. São muitas informações, realmente. São muitas informações. É tanto que a gente não está nem conseguindo ler tudo que está aqui nesse... Como eu posso dizer? Nesses quadros. E aí, a gente está mostrando um pouco aqui, justamente para o segundo dia de exposição, mas já convite para você vir aqui no Museu da Cidade de João Pessoa. E aí você
ver com bastante tempo para poder ler todas essas informações, né? Entender mais da história aqui da nossa cidade, como também do estado da Paraíba, certo? Então, é um fato interessante, e aí eu até puxo uma caixinha para deixar um comentário com o seguinte. Quando houve a inauguração do Museu de História da Paraíba, aqui pela internet teve muito debate sobre exatamente o que deveria estar lá e não está, ou o que está lá e não deveria. Como assim? Por exemplo, a gente está aqui no Museu da Cidade do Meu Pensamento, tipo, tem falando sobre os povos originários, sobre o futebol, sobre canal atração, né? Enfim, sobre tudo que está aumentando a cidade. Claro que não tudo, porque a cidade tem mais de 440 anos, então tem que ter um certo resumo. Mas muitas pessoas criticaram, pois lá no Museu de História da Paraíba, o pessoal achou que muitas coisas realmente importantes não estavam por lá. Então, pelo menos assim, ao meu ver, o Museu da Cidade de João Pessoa agora, com essa nova exposição, está muito mais completo. Que a gente já viu aqui, eu vim aqui com alguns amigos meus, ainda no início. Acho que 2 meses, um mês depois que tinha sido inaugurado. E não, tipo, essa estrutura toda aqui, não. Tinha, nessa parte de cima era mais poesias, né? Textos, por exemplo, de José Neto e outros autores. Né? E agora a gente está tendo algo assim, de maior contribuição para o nosso entendimento. Né? Você tem aqui, ó, por exemplo, e ver, né, sobre o que significa a palavra Paraíba, sobre ver a questão dos povos originários que moravam aqui no nosso estado antes dos colonizadores chegarem, e entender toda essa, como é que eu posso dizer? Não de ver isso, mas toda essa história, né? E aí a gente já vai chegando ao final, certo? Adentrando, tem mais 2 salas, né? Cidade Brincante e Cidade Histórica. A gente vai logo para a Cidade Histórica, que a gente já está aqui. Bom, por aqui, e por aqui a gente vai ver algumas pinturas, né? De cenários aqui da cidade. Então, por aí vocês vão ver o Ronaldão, Jardim Botânico, o Terceirão também, já conseguiu ver ali, o prédio das Nações Unidas, e aí tem um aqui em cima que é justamente o museu que a gente tava, Museu da Cidade do João Pessoa. Então o nome do rapaz aqui, ó, que é o Caim Ismael, né? Ele é bem conhecido por essas pinturas, né? Em quadrinhos. Olha só, bastante interessante também, que a gente, aqui do lado a gente tem, ó, são artefatos originais, né? Inclusive, ó, do acervo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba, né? O IFAEL. Então aqui a gente também, ó, outro ponto importante aqui do museu, ó, mãos afro-indígenas na construção da cidade. Então, pontos que a gente está vendo aqui nesse momento são pontos que o pessoal comentou que faltou lá para o Museu da História da Paraíba, né? Então, pelo menos a gente está vendo que aqui está mais completo. E aí, cada pintura dessa ela vai ser ligada a um ponto ao longo da Paraíba. Ao Casarão dos Azulejos, Teatro Santa Rosa, General Story, né? O Hotel Globo, Jackson do Pandeiro. Eu achei que era essa que inspira. Esse equipamento aqui é de última geração. Muito interessante isso. Olha, só que a gente encontra aqui, né? A gente já tinha gravado um vídeo sobre esse piso, porque esse piso aqui deu uma polêmica danada por mais de 60 anos, certo? Esse piso ele foi colocado ali na década de 30, 1935. Bem na época que, se eu não estiver enganado, que era o governador da Paraíba, quando isso foi colocado lá no Palácio da Eleição, era o camponês Agênio de Figueiredo.
Ele só foi retirado do Palácio da Redenção ali por volta de 1995, quando Antônio Marins assumiu o governo e mandou retirar. Inclusive tem fotos né, em uma das edições do Jornal União, da época, mostrando o pessoal tirando esse piso tudo, né? Pois justamente ele tem uma simbologia que não traz boas recordações, né, para muitas nações, certo? E também quando a gente puxa para a história, a gente remete geralmente ao nazismo, né? Então, é um fato na qual o Antônio Marins mandou imediatamente retirar isso, e que pela primeira vez a gente tá vendo ele publicamente, né? Então, o pessoal do museu, o pessoal que ficou responsável por essa curadoria aqui, está de parabéns, porque isso é algo que está sendo mostrado, certo? Não por tipo de que as pessoas comentam atrocidades como os nazistas cometeram, mas sim para que a gente veja a realidade. Porque muita gente acha que isso aqui não existiu, né? Que isso aqui não tinha no museu, no Palácio da Redenção, mas teve. E ele está aqui hoje. Então o pessoal está falando. E aí a gente vai chegando ao fim, na cidade brincante, certo? Ó, como eu falei agora há pouco, né? Tem o Carnaval Canção aqui perto. Aqui no Palácio, não, aqui no Palácio não, perdão. Aqui na Avenida Eduardo da Silveira. Que aí a gente vai ter grupos de capoeira, né? Maracatus também, aqui na cidade. Tem o Maracastelo, né? Lá no Castelo Branco, pé de elefante aqui no Varadouro. E aí também vai ter as agremiações, né? Escolas de samba, tribos indígenas, além dos alaúços, né? Que são tradicionais. Eu, particularmente, quando morava lá no São José, eu tinha bastante medo do alaúço. Eu ficava em casa, e o pessoal ficava tudo no portão assistindo, enfim, mas aí depois com o tempo a gente vai amadurecendo e aí vai entendendo, né? Que não passa apenas de uma pessoa vestida, mas a gente quando é criança acaba tendo medo de muitas coisas. Mas faz parte da vida, como também faz parte a gente brincar. E aqui a gente vai ter alguns adereços, né? Ali também, aqui até uma flecha, que é interessante. E olha só para a gente gerenciar. Aqui a gente vai ter explicando um pouco de cada coisa, né? O que é uma ursa, achei interessante aqui, ó, o Jerema Sagrado também, né? Um pouco de roda, reconhecido como patrimônio imaterial da capital do estado, segue atingindo na Praia da Penha, na comunidade de Gil Velho, e nos bairros de Mandacaru, Rangel, Novais e Três Lagoas. Então, olha isso que massa. Um pouco de roda, inclusive, a gente vê muito na questão no filme do... Como é o nome dele, meu Deus? Vladimir Carvalho, certo? Que é um filme que ele gravou sobre Romeiros da Ilha. A gente vai ver também a questão do corpo de roda, né? Então, e o filme que foi gravado em 1960, para vocês terem noção. Então, é bom isso aqui porque a gente vai ver, ó, aqui ó, Maracatu também é citado, certo? Pé de elefante, quilombo da Lua, Maracastão, né? Que é os três. Então, assim, realmente, agora sim, a gente vai chegando no final do vídeo, então, o pessoal que participou da curadoria como é que eu posso dizer? Dessa nova exposição aqui do museu, está de parabéns, porque realmente, na minha visão, o museu agora está muito mais complexo. Né? E alguns pontos que eu vi aqui são pontos que o pessoal criticou bastante sobre o Museu de História da Paraíba. Aqui a gente vai voltar lá para gravar e mostrar para vocês como que está por lá. Né? Então, parabéns ao pessoal. Na cidade brincante, uma hora a brincadeira acaba, né? A mãe da gente pega a bola, leva para casa e a gente entra, né? E aí a gente vai se despedindo, certo? Com esse vídeo muito massa aqui no Museu da Cidade de João Pessoa, nessa nova exposição, né? Se eu não estiver enganado, está de forma permanente. Né? Vai aparecer aí embaixo se eu estiver errado ou não. Então, o Museu da Cidade de João Pessoa fica aqui na frente da Praça da Independência, certo? Ele fica aberto de terça a domingo, se eu não estiver enganado, o horário é de 9 até as 4h30 da tarde. Então, assim, venham, tragam seus familiares, seus amigos para visitar aqui a criançada também, certo? Agora a gente cuidado, porque
assim, cuidado para não tocar nas coisas, porque realmente está protegido por vírus justamente para não ter nenhum tipo de problema, né? Então, vamos respeitar aí os monumentos, né? Na nossa cidade e manter viva a nossa história. Então, é isso. Eu pensei que era uma pessoa atrás, né? É só apenas essa cabeça aqui que é de... Deixa eu ver se é aqui. Não tem. Aqui não pertence. Só tem dizendo que é uma cabeça de Elon Musk, pronto. Mas, certo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E, como é que eu posso dizer? Acompanhe a gente aqui no YouTube, lá no Instagram também. Né? Visite o nosso site. E claro, na medida do possível a gente vai compartilhando cada vez mais a história e os lugares aqui da cidade de João Pessoa. Então é isso. Até uma próxima e tchau.